Olá, pessoal! Vamos lá fazer nossa correção da nossa atividade. Nossa atividade relacionada à produção textual narrativa, né? E nossa atividade é uma sequência onde vocês estarão ou já fizeram, porque está corrigindo, então vocês já fizeram em casa, planejando como produzir um texto narrativo. O texto deu uma sequência e vocês farão esses complementos e responderão para que lá na frente, na nossa próxima página, página 51, a gente vai fazer a produção textual a partir desse planejamento de sequências, certo? Então, tá na página 50 e 52 do grupo 3. Vamos lá. Antes de produzir sua narrativa, é preciso que você planeje. Então, assim, para fazer a produção textual, como eu falei para vocês, já fiz a leitura aqui, vocês precisam planejar, Planejar, vocês precisam saber quantos personagens vocês vão colocar na história de vocês, aonde vai se passar essa história, Qual o tempo que vai se passar essa história, Qual o clímax, qual é o conflito que vocês vão dar nessa história. Então, vocês precisam fazer esse planejamento antes. Pensando nas opções dadas na página 41, responda as questões a seguir. Então, todas essas questões que eu vou fazer a leitura para vocês, vocês já responderam aí no caderninho de vocês, Porque são perguntas e são respostas pessoais de acordo com o texto que vocês, querem fazer, a produção textual. Então, vamos lá. Quem será o narrador do seu texto? Então, vocês precisam identificar quem será o narrador do texto de vocês. Aí vem a questão 2. Haverá apenas um personagem ou mais de um? Então, vocês precisam dizer, deixar claro se vocês vão estar com um personagem ou mais de um personagem. E justificar o porquê, Faça um resumo do que será apresentado em cada etapa do enredo. Então, cada etapa do enredo, pediu que vocês fizessem o resumo, falando como é que vai ser. Vamos aí agora a letra A. Olha só. Na letra A diz o seguinte: o que pensa a largata momento antes de sair do ovo? Então, esse momento aí faz parte do que, gente? Do enredo, não é isso? Da história, da narrativa. Então, vocês têm que deixar claro aí. Na letra B, que também faz parte do enredo, o que acontece a largata entre o momento em que sai do ovo e o momento em que fecha uma pupa? Então, vocês precisam deixar claro aí também que faz parte, do momento do enredo. C. O que pensa a borboleta enquanto está presa na crisálida? E aí, vocês me dizem o que? Vocês colocaram o que aí no textozinho de vocês, que também faz parte, do momento do enredo. A D. Como é o início da vida de inseto como uma borboleta livre? E aí, também faz parte do enredo. A quarta questão. A narrativa vai se passar no espaço de uma casa ou de um espaço de uma floresta? Então, vocês precisam dizer, deixar claro nessa linha de planejamentozinho aí, onde é que vai ser a narrativa de vocês. Precisam deixar claro. E o livro propôs, o espaço entre casa e floresta. Então, vocês vão escolher. Aí vem a questão 5. Com base no que foi planejado anteriormente, olha só o que vocês planejaram, nesses questionamentos, essas perguntas que eu fiz para vocês, Escreva a primeira versão de seu texto. Lembra-se, de usar adequadamente os adjetivos em concordância com que os substantivos a que se ligam. Use também adjetivos como comparativo, além de alguns do superlativo. Depois de escrever a primeira versão do texto, releia a narrativa e verifique o que precisa ser modificado. Não se esqueça de empregar sinônimos ou antônimos para evitar repetição de palavras. Redija a versão final de sua narrativa. Lembre-se de dar um título a seu texto. Então,
né? Após fazer esses questionamentos, planejar, né? Partes do enredo, da narrativa certinha, vocês vão fazer a produção de texto de vocês. Não esqueçam, sempre a gente fala na sala de aula, fez a produção textual, vá lendo o texto e observando se dentro desse texto tem as partes que foi proposta pelo livro ou pela professora, ou se tem toda a estrutura da narrativa, ok? Aí vem a sexta questão. Se em uma narrativa uma largata conta sua própria história, e aí ela é um narrador, o que? Protagonista. Se ela conta a própria história, ela é um narrador protagonista, porque está participando da história. Vamos lá. Sétima questão. Narrador e personagem são elementos da narrativa que às vezes pode se confundir. Olha só. Então, narrador e personagem são elementos da narrativa que às vezes podem se confundir. Isso aí é o que, gente? Uma afirmação, né? Então, justifique essa afirmação. Lembre-se que narrador também pode, né, ser personagem da narrativa. O narrador, ele pode sim ser personagem da narrativa, né? Vamos aí, a oitava questão. Além dos elementos mencionados no exercício anterior, que outros, né, são importantes em uma narrativa? Além de narrador e personagem, o que é também importante dentro da narrativa? São importantes o tempo, o espaço e o enredo. Vocês precisam deixar bem claro, né, dentro da narrativa, que tempo é que está acontecendo, o espaço, né, onde é que está acontecendo a narrativa e o enredo dessa história. Vamos lá, a nona questão. Da denominação de qual desses elementos parece ter nascido a palavra narrativa? Então, a denominação narrativa tem relação direta com o narrador. Narrativa, narrador. Fácil, né? Vamos aí. Na 10. Em relação ao elemento personagem, é possível afirmar que podem haver outros personagens além do protagonista da história. Pode sim. Então, além do protagonista da história, né, pode haver outros personagens na nossa narrativa. E assim terminamos, né, a nossa correção. Beijo, fiquem com Deus. E eu estou morrendo de saudade de vocês. Não vejo a hora de encontrá-los, né? Pra gente mostrar todas as atividades que vocês fizeram. Pra gente fazer nossas correções pessoalmente. E beijo, fiquem com Deus.